Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero saudá-la com muito grande fraternidade. E aqui nos encontramos, eu nos estúdios da Evangelizar e você aí na sua casa ou algum outro lugar talvez. Encontramos-nos para o terceiro domingo do Advento. É o domingo 11 de dezembro. Curiosamente, o texto para esse domingo, 11 de dezembro, é Mateus 11, versículos 2 a 11. Vamos ao texto, primeiro passo, para depois a leitura orante. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recobram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a dizer às multidões, começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver, então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. É este, meu irmão, minha irmã, o evangelho deste terceiro domingo. Vamos à explicação. João Batista fora preso por Herodes. Ele, João Batista, anunciava com vigor e com veemência que haviam chegado os tempos messiânicos. O que é isso? O povo de Israel atravessava já por uma sequência de séculos, séculos, a grande esperança da vinda de um Salvador messiânico, Messias, que reconduziria Israel às antigas tradições e também triunfos dos tempos de Davi. Imaginava-se que Deus enviaria um Messias que alguns supunham ser um revolucionário militar que expulsaria os romanos da terra do povo eleito.
Outros imaginavam um rigoroso observador da lei religiosa, que, pela força da observância, Deus agiria em favor de quem cumprisse todas as regras religiosas, e eles, os que tivessem mais méritos, seriam também galardoados, premiados, julgados positivamente com alguns lugares especiais no reino histórico que Deus estabeleceria. Eram os fariseus. Os saduceus estavam assinalados, ou, digamos assim, numa espécie de... eram obsessionados pelo culto, pelo triunfo do templo e por tudo o que ele conjugava e acrescia como resultados paralelos de um grande triunfo religioso. Aí benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios e culturas, ricos de muitas projeções. Todas formas humanas de conferir grandeza ao Messias Salvador que esperavam. João Batista anunciava de outro modo: convertam-se. Não se trata de um juízo, ou melhor, não se trata de triunfo, nem de conquistas, mas virá um Messias Salvador que julgará quem tiver retidão de intenções, e quem viver de falsidade experimentará inclusive o juízo de condenação. E veio Jesus como Messias, mas este que veio não tinha palavras de condenação e de juízo, nem de prêmios a uns e recriminação a outros. Era misericordioso, trouxera o perdão, oferecera o perdão, a solidariedade de Deus em favor daqueles que eram julgados. Um leproso, por exemplo, era tido como alguém excluído por Deus. Ninguém podia tocar neles e Jesus os tocava para poder comunicar-lhes uma vida nova e uma condição nova de vida. De alguém considerado rejeitado por Deus, era curado. E o grande milagre, mais do que a cura de um corpo, era dizer: porque curado, esta cura é sinal de que Deus não te exclui, querido leproso, de que Deus não te rejeita. E assim vai, também com os pecadores. Podemos mencionar aqui Mateus, Levi, que era tido como um grande traidor do povo, e Jesus o chamara ao seu seguimento, e até se pusera à mesa com ele. Então João estava errado? Porque João manda perguntar, João o Batista. Não é isso. É que Deus surpreendeu inclusive o mais fiel dentre os profetas. O Messias que veio suplantou em muito tudo o que esperavam, inclusive os homens e mulheres mais autênticos do Antigo Testamento. E a resposta, então, ide dizer a João: os cegos recobram a vista. Não se trata unicamente de uma cegueira visual, como se tudo se limitasse a uma questão oftalmológica. Não, não é isso. O cego, naquela época, era considerado uma pessoa mergulhada na escuridão, sem rumo, sem direção, sem sentido para a vida. Isso mesmo, sem sentido para a vida. Então, a cura do cego, fazendo-os ver, estava a dizer:
Há um sentido para a humanidade perdida ou para o povo de Israel desorientado. Os cegos recobram a vista, os paralíticos andam. O paralítico não é um homem livre. Não pode ir, não pode vir, não pode viver a sua liberdade. Aprisionado pelos limites que o impedem de percorrer qualquer caminho. Com Jesus, quem é prisioneiro de algum mal ou de alguma maldade, encontra a liberdade. Assim os leprosos, assim os surdos. O surdo é quem não é capaz de dialogar, não é capaz de ouvir. Naquele tempo, uma pessoa acolhia a outra ouvindo a sua voz. Não é capaz de experiências de comunhão. Então levem a resposta de Jesus, levem a João a notícia. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Evangelho, notícia boa da parte de Deus. Ou seja, aqueles tidos por infelizes, na realidade eles são os destinatários por primeiro daquelas boas notícias que o Senhor Deus quer oferecer a todos com pura gratuidade. E aí as perguntas de Jesus de caráter retórico. O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? O que fostes ver? Um profeta? Várias interrogações. É uma forma de redigir para destacar a grande resposta. Ninguém fora tão grande quanto João Batista. Ninguém fora de tamanha fidelidade quanto ele, Batista, prisioneiro, por força da mensagem que proclamava. Todavia, qualquer um depois de João Batista, que conheceu Jesus e foi por ele chamado a segui-lo, este ou esta conheceu uma vitória e uma graça que nenhum homem tão autêntico quanto o Batista experimentara. João Batista não conseguia, fora surpreendido, não conseguia compreender com a sua lógica. Imaginava um Deus juiz. Mas aqueles que receberam a mensagem de um Deus misericordioso através do ministério de Jesus, estes experimentam uma graça ainda maior que João Batista. É isto, é esta a grande notícia de quem espera o Natal do Senhor e quer segui-lo, sendo seu discípulo. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Vamos à segunda parte, a nossa leitura orante, propriamente dita. O que fizemos antes foi uma leitura e uma explicação. Para orar, é preciso predispor as nossas condições interiores. Como é preciso fazer para estudar, como é preciso fazer para comer, como é preciso fazer para que em uma reunião não é algo corriqueiro, mas é um ato livre, refletido, deliberado e aprofundado. E aqui se trata de atividade orante. Vamos lidar também com a nossa interioridade, com a nossa espiritualidade. Querido irmão, querida irmã, predisponha-se a uma condição física que favoreça a quietude interior.
Feche os olhos. Disciplinemos a respiração. Isto se faz com um exercício simples. Inspire lentamente. Ainda que o desejo seja de acelerar, lentamente. Expiremos, você aí, eu aqui. Mantidos os olhos fechados, vamos tentar sentir os nossos, hoje os ouvidos. A parte exterior, as orelhas, mas aquela parte interna, aquele tubo auditivo que vai até o cérebro. Parece difícil acreditar que todo esse sistema, na realidade, é tão perfeito do ponto de vista mecânico. E este sou eu. Somos nós. E por este meio ouvimos, reconhecemos os outros, acolhemos pessoas, crescemos na nossa capacidade de raciocinar. E agora, ainda concentrados, vamos pedir que o Espírito de Deus venha a nos falar, venha nos falar. Que a sua palavra ressoe. Não tem som como as nossas, mas tem verdade de salvação como são as palavras de Deus. E juntos vamos pedir que o Espírito Santo venha participar da nossa oração. Vem, Espírito Santo de Deus, suscitar em nosso coração e em nossos sentimentos aqueles encantos pela palavra de Jesus, pela pessoa de Jesus, aqueles encantos que nos aproximam, que nos levam ao maravilhamento ante a grandeza do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, nos manter próximos a Ele, dóceis a Ele, Jesus Salvador, sensíveis à sua verdade, disponíveis à sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar, querido irmão, querida irmã, aquelas cenas que o texto lido nos proporcionou e que foram explicadas. Vamos tentar imaginar alguns emissários vindos de João que está preso. Prisões inóspitas, pequeníssimas, nenhum conforto, nenhuma justiça, nenhuma esperança. Nada naquelas condições suscitaria qualquer criatividade. E João, ferido, talvez aborrecido, eis que manda a mensagem. Alguns discípulos achegam-se a Jesus com uma pergunta provocadora. És tu o que há de vir? Ou devemos esperar outro? Talvez podemos até ver o rosto de Jesus, podíamos imaginar contrariado, decepcionado com João. Ou talvez Jesus compreende que João, porque esperou o Messias, como ninguém, está desorientado até, pois que Deus quer revelar uma bondade até então nunca conhecida
e que até João fica desapontado, pois que o seu modo de compreender a justiça de Deus contempla e integra também a punição, o juízo de condenação. E quem Jesus vem trazer e anunciar é um Deus misericordioso e compassivo, que perdoa sempre, sempre, sempre. Podemos observar Jesus a falar em alta voz e de contar a João o que vedes, o que ouvis. E Jesus mostra àqueles emissários: este aí era cego, aquele outro era surdo, aquele terceiro até morrera e está vivo. E estes pobres são pessoas com esperança e com alegria. Vai, contem a João, lembrem a João que os tempos messiânicos teriam estas características: cegos que veem, paralíticos que andam, leprosos que são purificados. Podemos até observar Jesus a dizer a eles, de maneira muito benévola, que ele foi enviado para apresentar desígnios de Deus assinalados pela misericórdia e não por méritos. Lá se vão eles. Estão a caminho da fortaleza de Maqueronte, uma grande prisão que havia nas vizinhanças de Jerusalém. Era lá que João estava preso. Lá vão aqueles mensageiros, mas Jesus se põe a falar. O que é que viram? Havia algum privilégio buscado por João? Havia alguma forma de prestígio e de poder que ele ambicionava? Havia algum estilo de grandeza do qual ele queria se servir? E depois Jesus começa a dizer: um homem humilde, um homem despojado de tudo, tinha apenas seu Deus em quem apoiar-se e a partir de quem manifestava-se. Um homem autêntico. Nunca houve um profeta tão grande quanto ele. Podemos observar o Senhor a falar isso. E a conclusão: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. E agora ponhamos o nosso nome lá. Somos nós mensageiros de João, como se fôssemos aqueles discípulos. E queremos perguntar a Jesus: por que é que há inocentes que sofrem, Senhor? Mas queremos perguntar, por que é que depois de tanto esforço de minha parte, não consigo ou não alcanço tantos anseios que acalento? Podemos ainda perguntar, por que, Senhor, meus projetos não dão certo? Talvez queremos, como os discípulos de João, perguntar ao Senhor Jesus: por que Deus se esquece ou parece esquecer-se de alguns? Talvez até queiramos dizer: Senhor, pedimos, pedimos, pedimos e muitas vezes multiplicamos os pedidos e não temos respostas. Acaso deveríamos esperar um outro? Também nós, vez por outra, somos tentados a imaginar que Deus
seguiu caminhos distintos daqueles que a nossa lógica propõe. E talvez Jesus nos olhe e queira repetir a cada um de nós: anunciem que em meio a tantas contradições da história, entre os humildes se percebe que Deus se faz próximo e se faz vizinho. Talvez o Senhor queira dizer a nós todos, a mim e a você: o que há que não consegues perceber os sinais de Deus presente no mundo? O que está a ocorrer que em meio a tantas maravilhas, mais choras do que esperas? E talvez o Senhor Jesus queira dizer: se queres milagres, eles escasseiam, mas se queres forças para seguir no caminho para Jerusalém e para amar sempre, vem comigo. A vitória virá. Talvez eu queira falar ao Senhor das minhas dores, ou das dores de pessoas que eu conheço. Posso falar, mas depois o Senhor quer me dar uma resposta. É hora de ouvi-lo.